que é Os Desafios da Educação na Atualidade. E eu gosto não porque eu tenho facilidade, mas porque é uma necessidade, porque eu vejo que é preciso, né? Sempre falar sobre isso. Quando a gente escolhe esse tema, dá a impressão que vai ser como se fosse uma reunião pedagógica de escola voltada para crianças e adolescentes. Por quê? O próprio Livro dos Espíritos fala que o período da infância é o mais propício, porque nós em espírito ainda estamos nos encontrando na encarnação. E aí quando a gente é criança, a gente é mais maleável, porque em espírito a gente é bem longevo, temos muitas experiências. Mas nesse período da infância é como se fosse um breve torpor, que a gente ainda está se encontrando, se formando, e aí fica mais fácil da gente receber as boas informações e moldar a nossa encarnação de uma maneira mais virtuosa. Mas isso não exclui a necessidade da educação para a vida, porque nós somos espíritos em aprendizado constante. Então, nunca é tarde para a gente seguir aprendendo, seguir vendo a necessidade que a gente tem de se transformar. Por isso que eu falei que eu gosto desse tema, porque eu percebo que faz sentido para mim. Porque eu olho para trás e vejo quantos rastros, né, a gente vem deixando, e a gente percebe essa importância de se transformar, e nada melhor que a doutrina espírita ser esse mapa, essa bússola, para encaminhar a gente nessa direção. E aí eu queria começar com um livro que, quando eu vi esse livro, ele é um livro infantil, né? Mas quando eu vi esse livro, eu falei, nossa, esse título, ele faz muito sentido com o que a gente estuda na doutrina espírita. E apesar de ser um livro de criança, ele, eu acho que toca num lugar diferente pra gente que é adulto, né? Quando a gente é criança, é muito comum aquelas perguntas, o que você vai ser quando crescer? E a gente vai, né, naquelas profissões mais mirabolantes. Aí depois, quando a gente vê o preço da faculdade, você vai se humildando, vai ficando mais humilde. Mas é muito comum. E aí, esse livro, ele fala sobre isso. Ele se chama 12 Profissões para o Futuro que Começou Ontem. E aí eu achei que faz sentido para nós, porque nós aprendemos que nós somos espíritos. E para nós, o futuro começou ontem. Quando a gente pensa, o que vai ser da minha encarnação futura? Ela já começou. Eu já comecei a moldar o que eu vou ser na minha próxima encarnação, com o que eu estou fazendo hoje. Então, o futuro começou ontem, realmente, né? Para nós, isso faz sentido. E outra coisa é que a gente vai perceber que essas 12 profissões que ele vai falar aqui no livro não são profissões tão comuns. Essas profissões, elas vão falar de coisas que às vezes são desinteressantes, coisas que a gente não dá muito valor. E com certeza, quando a gente desencarnar, a gente não vai, talvez, se questionar sobre a profissão que a gente teve, material, né, falando do lado material, sobre os diplomas que a gente teve. Eu acho que a gente vai sentir mais falta das coisas desimportantes que a gente não olhou. E aí só vai olhar quando passar o tempo, né? Então eu achei que seria uma boa forma de começar. 12 profissões para o futuro que começou ontem. É do Anderson Avelino e do Daniel Cabral. Estamos contratando. Há vagas para 1. Doadores de tempo, com habilitação em criação de brincadeiras. Segunda profissão, libertadores de passarinhos, com experiência em afago em animais. 3. Semeadores de gentileza. 4. Protetores de amizades. Quinta profissão, distribuidores de sorrisos. Sexta profissão, espalhadores de boas ideias. Sétima profissão, ouvidores de dores. Oitava, incentivadores de sonhos. Nona, fabricadores de dias inesquecíveis. 10º, pacificadores. Desejável experiência em acalmar desassossegos. 11, contadores de histórias, com experiência comprovada em causas mirabolantes. O seu Luiz é bom que contar causas mirabolantes. E
poético, mas acho que faz sentido, né? São coisas que às vezes passam despercebido, mas no fundo é o que torna a vida importante, né? É o que faz a gente construir vínculos. Bom, e aí, pensando nisso, pensando na educação, olhando novamente para o Livro dos Espíritos, que é um livro educador de vida, a doutrina espírita, às vezes a gente que estuda, tem o costume de separar ela, né? Separar a nossa vida. Aqui é o que eu faço pela doutrina, quando eu passo ali por aquela porta, que a gente vem assistir palestra, que a gente vem estudar juntos, e a vida. E às vezes a gente não conecta essas coisas. Mas o sentido de estarmos aqui, o sentido de estudarmos é justamente conectar esses ensinamentos para a nossa vida. E não separar, né? Na verdade, o tempinho que a gente passa aqui é uma oficina, uma escola bem rapidinho, que a gente fica 40 minutos, uma hora. Quando a gente sai para a vida, é onde a gente vai colocando essas coisas em prática. E essas leituras que nós fazemos são leituras educadoras, edificantes, para que naquele momento mais difícil a gente consiga resgatar aquilo que a gente aprendeu, ter esse hábito, né? E aí no Livro dos Espíritos tem a questão 625, e aí lá ele está falando, né, sobre essa questão da educação, e tem um comentário do Kardec, que eu vou trazer só uma frase, que ele fala assim: a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, a educação, ela não só é aquilo formal, por isso que eu falei, né, que esse tema não é para se transformar numa reunião pedagógica, como se a gente estivesse na escola ou na faculdade, mas ele fala um conjunto de hábitos. É para a gente também, enquanto adulto, pensar quais os hábitos que a gente está adquirindo. Esses hábitos, eles estão sendo hábitos que estão nos edificando, estão nos educando? Ou será que são hábitos que estão só reforçando a minha personalidade, que já é deficitária, que já é defeituosa? Porque eu sou um espírito imperfeito. Todos nós somos. Então, a gente vai trazendo aí, né, do passado que começou ontem, a gente vai trazendo do passado várias chagas. E o objetivo da gente é superar isso e não reforçar o que já existe. Só que para superar, vão acontecendo coisas para nos tirar ali do eixo, para nos tirar da zona de conforto e nos empurrar para essa transformação. Por isso que ele fala que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E como será que a gente adquire um hábito? Tem vários livros, né? Tem livros que falam que são 21 dias, tem livros que falam que a gente tem que repetir, né? Será que é um dom? Às vezes tem gente que fala isso: e tal pessoa tem o dom de falar, tem o dom de cozinhar, tem o dom de dançar. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra dom, porque eu acho que o dom invalida todo o esforço que a pessoa teve para chegar até ali. O Criador, ele não coloca dons como se fosse um presente dado para a pessoa. Aquilo que aquela pessoa tem, ela conquistou. E às vezes ela vem de várias encarnações, buscando, se esforçando para aquilo, né? E quando aquilo começa a se expressar, a gente reduz e fala que é um dom. Na verdade, todo hábito, todo dom, toda característica, ela é construída com aquele esforço diário. Então a gente vai fazendo, assim como o Espírito Santo Agostinho colocou no Livro dos Espíritos, lá no final, né, das últimas questões, que ele fala lá, né, como que a gente faz para poder ser perfeito? E aí o Espírito responde: conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec fala: nossa, mas como fazer isso? E aí o Espírito fala, né, fazia o que eu fazia quando estava encarnado. Com certeza vocês já ouviram esse trecho em várias palestras, porque é um trecho bem potente, bem marcante. Aí ele fala assim: fazia o que eu fazia quando estava encarnado no planeta Terra. Todos os dias, eu, quando ia me deitar, fazia ali uma reflexão, fazia ali, né, trazendo as palavras atuais, fazia um escaneamento, eu escaneava o meu dia. E aí eu via tudo que eu fiz, que foi positivo, que foi engrandecedor, que eu gostei, que foram pontos bacanas para eu dar continuidade, e tudo aquilo que eu fiz que não foi legal. Tudo aquilo que eu fiz que eu acho que não está condizente com a pessoa que eu quero ser. E a partir disso, ele no dia seguinte tentava, né, não repetir aquilo que tinha sido errado. Então, percebe que é um esforço diário que ele está nos aconselhando a fazer. A educação, adquirir um novo hábito, se transformar, é um caminho diário, é uma constante. Não adianta a gente falar assim: eu quero parar de comer doce, e aí amanhã já parei. Não, né?
vai adquirir. Olha, eu não consigo hoje ir todos os dias fazer os estudos da doutrina, mas então eu vou fazer assim, eu vou ler um parágrafo, eu vou ler uma frase. Amanhã, aí eu vou continuar uma frase, até eu conseguir ler uma página, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3. Cada um vai encontrando o seu ponto de facilidade, de dificuldade. A gente conversa bastante isso nos estudos, né? Que às vezes tem coisas que pra mim é super fácil. Agora tem outras coisas que é mais difícil. E aí pra ele, aquilo que é difícil pra mim é fácil e assim por diante. Por isso que a gente estuda juntos. Por isso que é preferível estarmos em grupo, tanto na família quanto na casa espírita. Porque aí um vai aprendendo com o outro. Esses hábitos, essas boas atitudes, né? Herculano Pires, que foi o espírito encarnado, quando estava o espírito encarnado, ele traduziu as obras da codificação. Aí, as que a gente tem aqui na casa, em sua maioria são traduzidas por ele. Até o Emmanuel, aquele espírito que acompanhava o Chico, falou que ele foi o mestre que melhor mediu Kardec, porque ele foi muito fiel às palavras do codificador, muito fiel à pureza doutrinária, à coerência doutrinária. Ele não quis assim descobrir a roda e trazer coisas novas da cabeça dele. Ele foi interpretando e deixando ali o seu legado também de obras que dão continuidade ao que a gente já está aprendendo. E um desses livros que ele escreveu, de acordo com a doutrina espírita, foi A Pedagogia Espírita. E aí, esse nome pedagogia, a gente relaciona com a escola e tudo mais, e pedagogia é a ciência da educação. Então, ela não está falando só do ensino, como eu falei, do ensino de crianças e de adolescentes, ela está falando do ensino geral, do ensino total. É tanto que, para uma pessoa ser diretor de escola, por exemplo, ele pode ter muitos anos de profissão, mas se ele não tiver pedagogia, ele não consegue assumir o cargo. É necessário ter pedagogia para você ser diretor, ser um reitor, ser um coordenador. Ainda que você não vá trabalhar com crianças, é necessário que você tenha essa formação, porque a pedagogia ela vai tratar do ser integral. E aí combina com a doutrina espírita, porque também fala da educação integral, né? A educação integral para a longevidade, não só para essa encarnação, mas como para a imortalidade. E aí ele fez esse livro, Pedagogia Espírita, que vai reunindo trechos da codificação, passagens de Jesus, e ele faz ali um artigo sobre isso, né? Tem um determinado parágrafo que ele diz assim: a educação não procura educar o ser em uma dada situação social ou cultural, mas na condição humana, salvando-nos dos condicionamentos animais da espécie, elevando-a ao plano superior do espírito. Olha isso, que potente. Vamos analisar cada parte. Ele fala: a educação não é para uma situação social ou cultural. Não é só quando a gente está ali do infantil ao ensino médio. Não é só depois que a gente envelhece para poder fortalecer o cérebro. Não é só quando você quer adquirir um diploma porque você vai fazer determinado curso. É para a vida. É para a nossa condição humana. Que olha o que está falando aqui, ó. Vai nos salvar dos condicionamentos animais. Nós temos condicionamentos animalescos ainda. É que nós estamos socialmente adquiridos, conduzidos ali, né? Socialmente aceitáveis. Estamos ali nos condicionando. Tô aqui, tô bonitinha, mas pisa no meu galo. Eu vou mostrar que eu ainda sou brava, sou nervosa. Eu costumo falar ali com as minhas crianças na escola, né? Quando eles estão aprontando muito, eu falo assim: não é possível, vocês querem que eu vire o Hulk, né? Aí quando eu viro o Hulk é que eu vou ficar brava com eles. Aí, mas não adianta, porque eles ficam: vira o Hulk. Não tem, não adianta. Continua aprontando com eles. E aí é isso, né? A gente tem o Hulkzinho dentro da gente ali, que é aquele personagem grandão, que ele vai tentando se controlar e aí ele fica bravo, né? Nós temos isso. É porque determinadas situações da vida social nos pede aquela máscara, nos pede aquela vestimenta. Se eu estou aqui, eu preciso ter uma performance. Isso não é ruim, a gente está se esforçando para melhorar mesmo, né? Então, cada lugar que a gente vai, pede um determinado tipo de comportamento e a gente vai se condicionando. Mas até tem na codificação, né, esse termo que ele fala assim:
O verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar. E teve até um palestrante, Marcelo, que comentou isso, né? A gente só doma aquilo que é feroz, animalesco, e nós ainda somos. Nós ainda temos aí as nossas dificuldades. E tá tudo certo, a gente está tentando vencer. Cada dia é uma nova oportunidade, né? E aí, esse processo de educação moral que a gente vai construindo nos ajuda e nos salva. Por isso que fala, né, que a doutrina espírita é um tesouro, porque ela vai fazendo a gente pensar de um jeito diferente, não colocando a gente numa redoma e nos obrigando pelo medo. Se você não fizer isso, vai para o céu. Se você fizer assim, é inferno. Se você fizer assim, não. É através desse processo de educação, porque pelo medo a gente não muda, a gente só deixa de fazer com aquela preocupação da consequência. Mas pela educação a gente se transforma. E aí, ontem eu estava até conversando isso, né? Com meu noivo, a gente estava olhando assim a quantidade de leis de cada país. E o Brasil é um dos países que tem mais leis. A gente tem a gente tem cerca de 180 mil leis. O Japão, se eu não estou enganada, eu acho que é de 2 a 5 mil leis. E aí a gente percebe, não é a quantidade de lei, é o condicionamento, é a educação do indivíduo. Porque não precisa ter um papel falando assim, não faça xixi no chão. Não é o papel que vai fazer a pessoa deixar de fazer aquilo, não. É a educação, ela vai pensar, puxa vida, tem alguém que vai limpar isso aqui, tem alguém, não é? Tem que ter uma lei falando, coloque cinto de segurança, senão você pode sofrer um acidente. Não beba quando você vai dirigir, senão você pode machucar alguém. Precisa ter um papel falando aqui, precisa ter uma multa. Por quê? Porque a gente ainda não tem esse processo de educação já colocado dentro de nós. E já tem outras esferas, outros lugares, e até mesmo tem pessoas que não precisam falar nada. Ainda que não existisse aquela lei, ela ia fazer. Por quê? Porque já adquiriu aquele processo de educação moral, de ética, de pensamento, de reflexão e de mudança de comportamento. E aí, dando continuidade, a gente vai falar agora, o tema é os desafios, né? E aí, quais são os desafios, então, para a gente alcançar essa educação, esse comportamento? Tem vários, mas vamos colocar aqui 4 coisas principais. Uma delas é o desafio da superficialidade. Hoje, a gente vive muito no parecer e não no ser, principalmente com as redes sociais, né? Que a gente gosta, que ajuda muito, que virou até uma forma de trabalho para muitos de nós, mas ao mesmo tempo ela nos empurra um pouquinho para a superficialidade. Se eu postar aqui, tá ótimo, né? Postei, já fiz, as pessoas já estão vendo. A gente vive na era da informação, mas não necessariamente do conhecimento. A gente tem muita informação. Nunca se teve tanto acesso à informação quanto se tem hoje. Eu nem sou tão velha assim, eu com 18 anos que faço hoje. Quando era criança, eu lembro que a gente vinha aqui nessa biblioteca do céu fazer trabalho, a gente tinha que ficar com aquelas enciclopédias e olha, imagine quem é mais das antigas, que eu ia aqui no céu, né? A Roseli fala que ia lá no Tatuapé, na biblioteca do Tatuapé. Então, olha aí, vai indo, né? O seu Luiz, então, você vê, vai indo. Hoje, a gente tem acesso. Você teve uma dúvida, você abre aqui, você já tem. Mas será que a gente está aproveitando essa ferramenta da maneira certa? Ainda mais hoje, né, com a inteligência artificial, ela nos ajuda muito, mas também dá medo do que pode acontecer, dos efeitos disso negativos, né? Então você vê que é uma ferramenta. Cabe a nós usar o livre-arbítrio que nós temos como espírito do lado positivo ou do lado negativo, né? E superar a superficialidade. Pensar mais no ser e não só no parecer, só na performance, né? O desafio emocional. Esse é um outro desafio. Nunca se falou tanto de doenças relacionadas à emoção. Muitos de nós, eu incluo nisso, já tivemos episódios de ansiedade, de depressão, de pânico, de medo, e de outras situações de estresse. Tem aquele termo, né, burnout, que é o estresse elevado ao excesso
as suas atividades, ela não consegue mais continuar. Eu que agora estou na educação pública, eu vejo muitos professores se afastando e deixando de trabalhar justamente por ter esse quadro avançado de estresse, né, de nervosismo. E o que é isso? É a falta de manejo das emoções, é a gente tentar se relacionar com o outro, não que seja culpa nossa, né? Mas é que o ambiente já se torna uma panela de pressão. E aí a gente não consegue mesmo manejar as nossas emoções. E o que eu preciso fazer para conseguir isso? Me educar moralmente, mentalmente, buscar os tratamentos materiais na medicina, na psicologia e trabalhar também o lado espiritual. Porque isso é importante, saber que eu não sou só carne e osso, eu também sou espírito, e como espírito eu carrego bagagens. Em determinados momentos da minha encarnação, essa bagagem abre, escancara, e aí já mistura o que eu estou vivendo aqui, com aquilo que eu fui, com aquilo que eu quero ser, que eu preciso ser, e aí mistura tudo, e aí a gente vai ter que buscar ferramentas para manejar também o nosso lado emocional, né? E a doutrina espírita nos ajuda a entender e dar sentido para esses desequilíbrios, nos ajudando a se reequilibrar. E pensar também que nós não estamos únicos, né? Nenhuma ou quase nenhuma experiência individual. É que às vezes tem gente que se abre mais, que fala menos, mas todos nós vivemos essas situações, esses momentos, e o que a gente precisa fazer é buscar ajuda juntos, né? Junto com isso vem um outro desafio, que é o desafio moral. Hoje em dia se fala muito que a gente vive numa inversão de valores, né? Como a gente falou que o parecer vale mais que o ser, às vezes o ter também parece valer mais que o ser. Às vezes a gente olha para essas notícias e a gente fica assim também, ajuda a contribuir para a ansiedade, para o nosso estresse. Tantas notícias de guerras, de situações ruins que acontecem, e aquilo vai permeando a nossa mente. Bem antigamente, antes do advento da tecnologia, essas coisas também aconteciam. Mas a gente via às vezes uma vez no dia ali no Jornal Nacional, rapidinho, uma vez só. Agora, toda vez que você liga, você vê uma coisa. E aquilo fica se repetindo toda hora. E aí isso vai sobrecarregando a nossa mente, deixando a gente mais preocupado, com mais medo, né? As coisas vão acontecendo. Então, existe esse desafio também, de talvez buscar outras coisas, colocar a nossa energia física e mental em outras coisas também, né? Para que esses pensamentos não tomem conta da nossa mente. Até em uma outra oportunidade de palestra, a gente falou sobre isso, né? A diferença da consciência e do pensamento. Que nós somos a consciência que ouve os pensamentos. A gente pensa o tempo inteiro, muitas coisas, e a gente não deve acreditar em tudo que a gente pensa. Porque a gente pode estar sofrendo uma influência, porque as situações, o ambiente nos coloca, já é uma defesa, né? Uma autodefesa do cérebro. A ansiedade é uma autodefesa do cérebro que antecipa situações para a gente se preparar. Mas quando isso está sobrecarregado, é quando causa esses transtornos na gente, né? Às vezes somente emocionais e às vezes evolui para o físico também. Então a gente não deve acreditar em tudo que a gente pensa. Nós somos a consciência que escuta esses pensamentos e cabe a nós ter ferramentas para filtrar o que faz sentido e o que não faz. Por isso que é importante nós estarmos conectados com o nosso lado espiritual, por meio da prece, por meio da respiração, da calma e da tranquilidade. É fácil fazer isso sempre? Não. É fácil falar agora que estou tranquila, estou quietinha. Na hora da dificuldade é difícil. Mas aí que o estudo tem que fazer sentido, é aí que nós temos amigos que nos ajudam, que nos fortalecem, aí que a gente vai buscar uma ajuda também através da medicina para nos fortalecer, e com essa rede de apoio a gente vai buscando encontrar ferramentas para seguir em frente, né? E um outro desafio é o desafio da convivência. Como é difícil conviver, porque às vezes a gente cria expectativa sobre o outro em cima daquilo que a gente acha certo. E às vezes a gente para pensar que o outro tem a história dele, o caminho dele para
seguir. Essa não tem erro. E aí, dando continuidade, tem um trechinho lá da Pedagogia Espírita que fala assim, voltando ao livro do Herculano, Pedagogia Espírita, que fala assim, que a educação é a chave para resolver todos esses desafios. A gente falou o desafio da superficialidade, o desafio emocional, o desafio moral, o desafio da convivência e tantos outros que a gente encontra pelo caminho. A gente percebe que a educação espírita é a chave para modificar isso. A educação espírita, o ideal é que comece na infância, que a gente entregue para as nossas crianças e para os nossos jovens esse presente. Porque por mais que a vida os leve para outros caminhos, ele vai ter aquela informação. E isso é algo fundamental. Porque, lembrando novamente do Marcelo, né, que vem aqui às vezes com as suas palestras, ele sempre fala assim, a gente teve uma certidão de nascimento, mas também teremos logo mais uma certidão de óbito também. Nosso corpo físico ele é perecível, mas nós espírito não somos, e a gente vai continuar. E aí? A hora que chegar do outro lado, é importante que essas ferramentas, mesmo que só passou pela infância por um tempinho, depois pode ter ido para outras religiões, pode ter feito outras coisas, mas aquela informação vai estar latente e ela vai ser necessária quando o momento chegar. Ele vai pensar, nossa, eu desencarnei, eu morri, mas eu lembro quando eu era criança, eu aprendi num lugar que a vida continua, que existe espírito, que eu não sou só esse corpo físico, que eu preciso cuidar de mim. E essa informação vai ser o melhor presente, o melhor tesouro que a gente vai poder ter entregado para aquela criança e para aquele jovem. Mas ela não se encerra só nesse período, como o Herculano falou lá atrás, né? Se tivermos oportunidade de aprender isso na vida adulta, ótimo. Na terceira idade, ótimo. Não existe tempo, o tempo é agora, porque o futuro começou ontem, né? Ele fala assim, a educação espírita começa no lar. Os espíritos que se reencarnam em famílias espíritas já vêm para esse meio para receber desde cedo o auxílio que necessitam. Não é aleatório. Olha aqui, que bonitinho, família espírita. Não é aleatório. Tem uma razão de ser. Todos nós que chegamos até aqui é porque chegou o momento da gente despertar a consciência. Pais que, a pretexto de respeitar a liberdade de escolha de quem ainda não pode escolher, ou de não forçar os filhos a tomarem o rumo certo na vida, deixam de iniciar os filhos do espiritismo. Estão faltando com seus deveres mais graves. Então, olha aí. Eu já ouvi isso, né? Às vezes, não, mas deixa crescer, que aí ele vai ter maturidade e vai escolher a religião. Tudo certo, depois que tiver ali a maioridade pode escolher, mas nós como família temos também que mostrar o caminho, porque a criança, ela tem maturidade para escolher a casa que ela vai morar, ela que vai escolher qual é o apartamento, qual é o andar, qual é o carro que a família vai ter, ela que vai na concessionária
confiam no valor da doutrina que esposam. Olha que potente, né? Por isso que o Herculano, ele deu sequência, né, aos ensinamentos, mas ele é muito fatídico. Lembra lá do nosso aniversário, que a gente teve o tema Não se distraia no caminho? Ele vivia isso, o tempo é curto, então ele falava na lata. Não era tão adocicado, tão palatável, ele falava na lata as situações no sentido de fazer a gente se educar, de fazer a gente despertar para essas informações. Então isso é importante, né? Que a gente tenha o hábito do evangelho no lar, para poder trazer para nossa casa esse momento também de estudo. Quando acontecer situações, eu lembro quando eu era criança, às vezes aparecia uma notícia sensacionalista, aí às vezes a minha mãe assim desligava a TV e a gente ficava conversando sobre aquilo. O que vocês acham daquilo? O que vocês acham disso? Olha o que está acontecendo, olha essas situações. Hoje a criança ela tem acesso livre, né, ao celular. Elas não podem brincar na rua porque é perigoso, mas elas ficam com acesso livre à internet e é como se fosse brincar na rua, porque ela vai estar com estranhos, ela vai estar tendo contato com pessoas que você não conhece. Ah, mas ali está escrito Joãozinho 10 anos. Quem garante que é o Joãozinho 10 anos? Do outro lado você pode colocar qualquer idade, qualquer face, você pode falar qualquer coisa. Então é importante que a gente tenha esse olhar, tenha esse cuidado de entregar ferramentas potentes para que eles tenham condição de caminhar, mas não esquecendo que eu estou cuidando, mas eu preciso ser cuidada também. Não posso esquecer do meu processo de educação, até porque a gente educa exemplificando e não só falando. Eles se preocupam e eles observam muito mais aquilo que a gente faz, não só aquilo que a gente fala, né? Então, que a gente também possa se educar. Tem às vezes pai que fala assim pra mim: Carol, como que eu faço pra minha criança ler mais? Aí eu falo assim: você lê? Você lê? Eu falo: não leio. Então, não é? Mas, Carol, como que eu faço? Meu filho não come verdura, só come miojo. Você come verdura? Você come salada com aquela boca boa? Ai, que delícia! Essa salada, que gostoso! Eu fui descobrir que a minha mãe não gostava de abóbora. Eu já tinha assim 20 para 30 anos, porque ela sempre servia abóbora e comia assim com aquela coisa, que delícia! Depois que ela foi falar que ela odiava, que ela não gostava. Outra coisa, ela e minha avó faziam pra gente suco, pra mim e pra minha irmã, suco de beterraba com laranja e couve, e eu aprendi a gostar. Hoje eu adoro. E eu fui descobrir lá na frente que elas não gostavam, mas elas tomavam. Que delícia! Maravilhoso! Toma aqui pra você ver, uma delícia, suco delicioso. Mas por quê? Porque é um exemplo. E olha que bacana, no querer educar, a gente também se educa. No querer mostrar para o outro, no querer fazer melhor para o outro. Ai, Carol, meu filho só fala palavrão. Mas você fala palavrão? Não adianta. É um caminho só e é difícil mesmo. É chato. E também nem tudo que o adulto faz a criança vai fazer. Existem limites, existem as diferenças. Mas o quanto melhor a gente se educar para tentar educar o outro, a providência divina cumpre com o seu objetivo, que é a transformação geral da humanidade, né? Então que a gente possa, enquanto espíritos, se preparar para o futuro que começou ontem. Muito obrigada e até a próxima.